O anime começa com um grande dragão lançando um raio de energia, destruindo assim grande parte da cidade. Vemos o interior desta, a qual está repleta de monstros atacando os humanos, que tentam fugir presas do pânico. Ali nos contam que, desde o ano de 1993, estes monstros apareceram de repente, sepultando o caos em toda a humanidade, enquanto por sua vez, em todo o mundo a taxa de criminalidade aumentou muito, prolongando-se esta era de destruição durante 2 anos, até 2095. O governo de todo o mundo foi incapaz de fazer algo, já que todos os humanos caíram ante o temor e o pânico. Mas nesse momento apareceu o primeiro super-herói da humanidade, o qual tinha por nome Zero. Este era uma misteriosa silhueta encapuzada, na qual não se via o rosto, mas seu poder era totalmente inimaginável, já que sem muita dificuldade acabava com cada um dos seres que se punham à sua frente, destruindo enormes bestas e gigantescas hordas de monstros, chegando inclusive a eliminar o rei das criaturas, decapitando-o. Ele coleta e publica toda a informação sobre os monstros e os criminosos, devolvendo assim pouco a pouco a época de paz, já que ele foi quem fez com que os humanos pudessem compreender este mundo. Unindo-se à sua causa, mais super-heróis criaram um grupo que não deixava de se expandir até o ano de 1100, quando tudo voltou à normalidade, e após isto, quem liderou os humanos no retorno à paz desapareceu. Ali é quando vemos um monte de gente observando um grande telão no qual anunciam o 5º filme deste Rory, e um garoto, o qual é o prota desta história, que se chama Ie. Este se sente ofuscado por terem lançado tantos filmes em tão pouco tempo sobre alguém que agora o está expulsando de sua casa porque querem que ele busque trabalho, já que ele é o lendário Zero. Nesse momento, ele escuta um grupo de mulheres gritar diante do fanatismo de ter à frente uma banda de músicos adolescentes, sendo estes heróis de rank C, liderados por um jovem chamado Shi, que agradece ao seu público por apoiá-los para que logo cheguem ao rank B. No entanto, vindo do público, levanta-se uma pistola que dispara em direção ao garoto, errando o tiro. De entre as massas, aparece um grupo de criminosos irritados, porque, segundo eles, o grupo havia machucado um membro de sua família, então vinham claramente tomar vingança. O líder da banda, cujo nome era Ei, era um criminoso de rank C, e após escutar isto, todo o público sai correndo, vítima do medo. Seguidamente, a banda começa a atirar em direção aos jovens. No entanto, o pianista ativa seus poderes, os quais parecem ser uma espécie de imã, já que atrai as pistolas, roubando-as das mãos deles. A gangue decide ir combatê-los fisicamente, quando a bateria do grupo, utilizando suas baquetas, consegue derrubar um par de membros. O guitarrista, com uma velocidade similar à do raio, não chega a ser alcançado por nenhum destes e em menos de 1 segundo derruba a maioria, enquanto Shi caminha em direção a Ei para enfrentá-lo, e após esquivar todos os seus golpes, deixa-o jogado no chão com um poderoso soco no estômago que o mandou pelos ares. Nesse momento, quando o criminoso tenta voltar a ficar de pé, é acorrentado pelos tornozelos pelo prota, coisa que surpreende o homem, já que este lhe diz que o reterão até que chegue a polícia. Ali nos mostram que na realidade tudo é um teatrinho que estava pactuado, já que Shi havia pagado anteriormente ao criminoso para que montasse este alvoroço e fosse derrotado por seu grupo, para assim poder ascender rapidamente de rank. Ao se sentir traído pelo líder da banda e pensando que claramente o haviam enganado, este se enfurece e seu corpo começa a aumentar de tamanho, aumentando assim seus músculos. Seguidamente, ele dá um poderoso soco na cara de Shi. Ao ver isto, o resto do grupo ataca o homem com um péssimo resultado, já que todos são derrotados com apenas um golpe. Do nada, aparece um garoto, o qual desafia o criminoso, e se chama Shan, que é um herói de rank E, o rank mais baixo de todos, e que utiliza umas luvas de reação de alta potência. Ao ver as incansáveis tentativas do garoto, o homem se irrita, já que pensa que claramente estão zombando dele, e começa a correr em sua direção. Mas Shan diz que claramente protegerá o prota, embora tenha que morrer na tentativa, já que é um herói. Isto chega muito profundo ao prota, que, sabendo que a vida do jovem perigaria, decide agir e invocar uma enorme massa. Ele contra-ataca nesse momento, golpeando a cabeça de Ei, deixando-o fora de combate com um só ataque, e surpreendendo enormemente Shan.
que lhe pede claramente para formar uma equipe. Nesse momento, um carro elegante para ao seu lado e dele desce uma bela mulher de cabelo prateado, que, após ver a situação, dirige-se aos garotos e lhes pergunta o sucedido. Shan rapidamente reconhece a mulher, a qual é a super-heroína número 3 da cidade, que tem o título de Feiticeira do Inverno e se chama Donk. Assim, o jovem pede um autógrafo, mas ela volta a repetir a pergunta e, quando ele diz, junto ao seu companheiro, que derrotaram o vilão, percebem que o prota desapareceu. À tarde, de volta em casa, ele claramente se intera de que sua irmã e sua companheira de quarto estão tendo uma discussão com um garoto que parece da classe endinheirada. Após isto, ela o expulsa do apartamento e, ao entrar, o prota lhe pergunta por que não gosta do garoto, se é alguém de boa família, ao que ela responde que seu coração pertence unicamente a Zero, coisa que desgusta um pouco o garoto, o qual pensa que não deve permitir de nenhuma forma que ela descubra seu segredo. Seguidamente, ela lhe pergunta como foi na busca de trabalho, e ao se inteirar de que não conseguiu nada, se irrita com ele, dizendo que nem sequer ajuda em casa, já que nem lava os pratos, nem limpa a roupa, nem limpa claramente seu quarto. Nesse momento, o garoto lhe diz que isso seria o que normalmente as mulheres fazem, mas claramente aqui o prota estava brincando. Durante o tempo que o Ri ganhava, aparece Shan entrando na casa e oferecendo-lhe um trabalho como seu companheiro de equipe, recebendo um salário muito bom, coisa que qualquer pessoa claramente quereria. Isto convence de qualquer maneira a garota, que, sem duvidar um só segundo, aceita, obrigando seu irmão a trabalhar com o jovem. Uma vez resolvido o assunto, ele o convida para passar no dia seguinte pela Associação de Heróis para registrá-lo. Finalmente o prota aceita, mas não muito contente. Uma vez ali, ao entrar no meio do saguão, observou uma gigantesca estátua de Zero, acompanhado por vários heróis, aos quais o prota claramente reconhece. E quando Shan lhe explica que foram quem ajudaram o herói, este se dá conta de que sua história foi um pouco alterada, já que a ele não ajudou ninguém. No entanto, não diz nada, enquanto seu companheiro segue contando-lhe que, depois de recuperar a paz, o governo criou um projeto para criar novos heróis que protejam a humanidade, organizando-os por classe segundo o poder e suas qualificações, desde o rank SS até o rank E. Após contar-lhe isto, dirigem-se ao registro. A primeira prova qualifica as aptidões físicas do herói e consiste em claramente enfrentar e resistir durante 3 minutos diante do examinador, que é um herói de rank B enorme e muito musculoso chamado Yatan. O prota, muito convencido, pergunta o que ganhará se diretamente o derrubar, atitude que agrada muito ao homem, o qual decide começar o combate. Em um instante, converte seus braços fornidos em lâminas e ataca de frente o prota, que invoca sua enorme massa, detendo o poderoso ataque de Yatan, coisa que surpreende a todos no quarto, já que antes ninguém havia podido resistir a um ataque do homem, fazendo com que o examinador o considere o mais poderoso de todos os candidatos que passaram por suas mãos. Assim, decide seguir provando sua força, e rapidamente aparece atrás dele para tentar acertar-lhe um golpe pelas costas, mas o prota esquiva sem muita dificuldade, coisa que faz com que o homem comece a destruir o quarto, lançando-lhe os enormes pedaços de rocha que consegue tirar do chão, mas tudo resulta inútil, já que o prota é muito rápido e os esquiva ou bloqueia todos. Nesse momento, o homem musculoso decide voltar a carregar contra ele, trocando golpes, e percebem que claramente estão no mesmo nível. Assim, este tenta sobrepor-se lançando uma rajada de velozes cortes, os quais são detidos pelo pé do garoto, que, dando-lhe uma joelhada no nariz, termina deixando-o fora de combate, impressionando quem o observa e levando todos os pontos da prova física, descobrindo que sua seguinte prova seria um exame escrito. Ali a cara do prota muda completamente, já que é tremendamente mal neste tipo de exames. Algumas horas mais tarde, Yatan acorda no hospital junto com Donk, e este recorda com medo a força do jovem, chegando inclusive a assustar-se. A mulher diz ao prota que é muito poderoso e pelo menos está no rank A. No entanto, é uma lástima, já que todas as respostas que claramente colocou no exame eram que, não importa a situação, a resposta é sempre terminar cortando o inimigo. Por outro lado, todos os aspirantes a herói observam o mural com a ordem das notas, e Shan, ao ver as notas de seu companheiro, não pode evitar burlar-se, já que este só havia conseguido 13 pontos, coisa que em muitas ocasiões nem sequer se consegue de propósito, dizendo que não há um só garoto que não tenha terminado o primário e tire uma pontuação como essa. Isto incomodou um pouco o prota, por isso decide ir embora, mas seu novo amigo o persegue, dizendo-lhe que se quer chegar a ser um herói, não pode permitir-se usar
usar apenas a força bruta, já que não importa o quão forte alguém seja, tem seus limites, e por isso é recomendável sempre formar um grupo muito bom, já que assim é mais fácil aumentar o rank de um herói. O prota lhe responde que se são mais fracos que ele, podem supor um enorme fardo, e pergunta se alguém pode ser considerado um herói ao depender de outros. Após isto, observa como 3 homens com características animais intimidam um garoto de constituição bastante pequena por ter tirado mais pontos que eles no exame, então claramente o ameaçam. O prota vira a cabeça para ver se alguém na associação de heróis faz algo, mas todos claramente o ignoram, vendo assim a hipocrisia deste sistema que só faz com que a gente se interesse em seus inúteis pontos. Os homens seguem intimidando o garoto e o ameaçam com causar-lhe dano se não decidir retirar-se da associação, mas vendo a atitude de seus companheiros, este se nega apesar de estar em problemas, já que diz que eles não são heróis, coisa que os faz rir às gargalhadas. Após isto, pergunta-lhe se por acaso tem que ser como Zero, o qual foi o idiota que morreu para que o chamassem de herói. Essas palavras enfurecem Shan e o prota, que decidem enfrentar-se contra os homens besta. No entanto, a diferença de força entre eles é evidente, já que Shan não consegue nem sequer golpeá-los, mas antes que este lhe devolva o golpe, é bloqueado sem problemas pelo prota, que, irritado pelas palavras do homem, não tem medo de enfrentá-los. Os 3 homens bestas se apresentam como os famosos heróis de Rank D, o Triângulo Dourado. Até que do nada aparece um terceiro garoto, que rapidamente estes reconhecem como o assustador divino fantasmal. Apesar de ser apenas um Rank E, causa um tremendo terror e claramente saem correndo. Isto surpreende o garoto com óculos, o qual se apresenta como Yang e Shan, que ficam claramente boquiabertos diante da situação do desconhecido, que se faz chamar de 13. Ele explica que apesar de ser o rank mais baixo que todos, a gente por esta zona lhe tem bastante medo, e se lhe faz muito estranho que claramente falem com ele de forma tão natural. O prota, após escutá-lo, dá-se conta de que o garoto não tem muitos amigos, ao que este lhe responde que apenas necessita dela, mostrando uma imagem de uma garota mágica de um jogo de celular, coisa que decepciona bastante os jovens, menos o prota, o qual rapidamente empatiza com 13 e se alegra ao ver que tem o mesmo jogo, para seguidamente convidá-lo a ser parte de seu grupo. Durante um tempo tem uma conversa alegre, até que se dão conta de que 13 está muito mais emocionado do que deveria, chegando inclusive a chorar de felicidade, coisa que estranha um pouco os garotos. Assim, perguntam-lhe qual é o seu poder, e ele lhes responde que é ter má sorte, fazendo-os dar-se conta do quão ruim apenas acaba de começar. Após isto, conta que desde pequeno viveu em um orfanato sendo o número 13 deste, mas um dia o orfanato queimou completamente, ficando apenas ele como sobrevivente. Assim, decidiram mudá-lo de orfanato e, após passar um tempo, foi enterrado por um dilúvio, voltando a ficar como o único sobrevivente. Depois disso, não importava para onde fosse, já que sempre acontecia algo, vendo-se obrigado a viver pelas ruas. Mas ao ver seus novos companheiros que começavam a repudiá-lo, conta que às vezes também lhe acontecem coisas muito boas, já que quando estava prestes a ser atacado por um monstro, Zero o salvou, fazendo com que o prota se surpreenda de ter saído vivo naquela ocasião. 13 segue contando que desde então decidiu converter-se em um herói como ele e, cheio de determinação, dá um soco suave em um pilar, fazendo com que este se desmorone e comece a desabar. Assim começam a evacuar a gente, e aqui podemos ver claramente a força que tem. A grande estátua de Zero também desmorona, com a má sorte de que debaixo dela havia uma menina. O prota reagiu a tempo e consegue destruí-la com um poderoso chute, salvando a vida da pequena, coisa que surpreende muito o 13. Já no exterior do edifício, este se dá conta de que voltou a causar uma confusão. Mais tarde, no hospital, por sorte não havia ninguém ferido, nem sequer de gravidade, e 13 volta a se juntar com o grupo, o qual está claramente junto a uma cápsula, na qual Yang, todo enfaixado, repousa de suas feridas, mas muito irritado pelo estado em que está, já que o resto, tirando-lhes a importância, ignoram que o médico disse que teve muita sorte de continuar vivo.
13 se desculpa pelo sucedido, mas Yang apenas lhe diz que se afaste dele, ao que o Prota lhe diz que não deve tratar assim seu companheiro, e após terem uma conversa na qual a única coisa que pedem ao garoto é um pouco de distância para que claramente não lhes afete sua má sorte, oficialmente, para o desgosto de Yang, agora formarão parte do mesmo grupo. Shan e o Prota estão tranquilamente deitados tomando sol no telhado do que parece ser um edifício, esperando que uns criminosos se reúnam para comercializar objetos ilegais. Enquanto isso, 13 lhes dá informação sobre o carregamento e Yang se encarrega de fazer manutenção dos objetos. Uma vez que os criminosos finalmente se reúnem, 13 lança seus óculos teletransportando-se para Yang, já que este tem o poder de viajar pelo espaço, onde claramente havia deixado suas lentes. Ao ver a épica entrada do garoto, Shan tenta fazer uma entrada mais épica utilizando suas botas propulsoras, mas sai disparado em direção ao céu. Enquanto isso, os vilões contam sobre o produto que vão vender, o qual é claramente um soro capaz de potencializar as habilidades de quem o consuma. Fazem os testes com uma pessoa, a qual, após aplicarem a droga, transforma-se em um gigantesco monstro feito de babas que tenta atacá-los. No entanto, com um controle remoto conseguem detê-lo. Isto surpreende e agrada muito aos compradores. Mas antes que possam confirmar o acordo para vendê-lo, são interrompidos pelo grupo do Prota. Após fazerem suas apresentações, começa o duelo, onde os criminosos abrem fogo contra eles. Yang, utilizando seus poderes, teletransporta-se diante deles, roubando-lhes as armas. Ao ver isto, um dos vilões ordena ao monstro que claramente os ataque, mas 13, utilizando claramente uma metralhadora, consegue romper o monstro, dando-lhe comida picante, o que faz a criatura reagir enfurecendo-se e atacando-o de volta. Assim, estes decidem sair correndo em direção ao Prota, que claramente estava levantando Shan do chão. Este, invocando sua massa, golpeia fortemente o monstro, mandando-o pelos ares em direção à cidade. Dando-se conta de seu erro, decidem persegui-lo, enquanto a criatura cria o caos pelas ruas, até que o Prota a alcança e faz explodir o monstro com um golpe. Shan o recrimina por ter sujado toda a cidade, e com uma de suas invenções, diz que claramente a limpará muito facilmente. Mas, de novo, por uma falha em seus sapatos, termina impactando contra o monstro, o qual começava a se juntar de novo, já dando-lhe um poderoso golpe com sua lança. No entanto, graças a isto descobrem seu ponto fraco. Desta vez, claramente fazendo gala de suas invenções, Shan se lança esquivando os ataques da criatura, já dando-lhe um poderoso golpe com sua lança e consegue purificar o monstro, convertendo-o em água limpa. Após o atardecer da gente, o grupo do Prota se dá conta de que Shan está sobre o corpo de uma menina. Após mal interpretarem a situação, já em casa explicam-nos que a menina não tem pais e que possivelmente fosse quem estava dentro do monstro. Após isto tocam a campainha e acaba sendo Donk. Após passar um tempo com eles, contam-lhe que tem informação a respeito da menina, então decidem levá-la do quarto enquanto eles veem um vídeo no qual claramente explica que há alguns anos a empresa de evolução genética realizou muitas obras de caridade pelo mundo, dando lar a muitas crianças órfãs. No entanto, os planos obscuros da empresa ocultavam que experimentavam com crianças, sendo a menina resgatada a um de seus sujeitos experimentais. Nesse momento, devido à raiva do Prota e seu enorme poder, tudo começa a tremer devido a que os heróis estão permitindo que isto aconteça. Mas Shan o faz entender que ela é de um alto rank e se não pode solucioná-lo, certamente é porque há algum problema oculto, ao que a mulher explica que efetivamente existe um enorme problema, e é que após dar-se conta de que apesar das invulneráveis atividades e missões para detê-los, parecia que sempre estivessem um passo à frente. Após fazer uma investigação mais profunda, ela, por sua parte, deu-se conta de que quem estava organizando tudo isto é alguém de um alto cargo dentro da Associação de Heróis, sendo este o próprio diretor da associação, um homem chamado Rui. Um tempo mais tarde, já na rua, vemos que a irmã do Prota o está reganhando muito, já que este a chamou de repente para pedir-lhe ajuda para comprar roupa para uma mulher.
A garota estava gritando em voz alta, o que faz com que toda a gente da rua fique totalmente olhando-os. Após isto, ela lhe pergunta onde encontraram a menina e que não esperava que ele fosse essa classe de suspeito delinquente. No entanto, pelo dor que ele sente por estar sendo puxado pela orelha, entre lágrimas de dor tenta explicar à sua irmã que resgataram essa menina em uma missão, já que a pequena é órfã e não tem para onde ir. Assim, movida por boas intenções ao ver a pequena, a garota se dá conta de que é super adorável e terna, por isso a abraça e lhe pergunta se tem medo e, claramente, se esteve comendo bem. O prota a tranquiliza dizendo-lhe que estiveram dando todo tipo de deliciosas guloseimas, coisa que irrita um pouco sua irmã, já que estiveram dando de comer pura comida porcaria, ou seja, comida lixo. Após isto, decidem ir comprar-lhe um pouco de roupa para depois ir comer um franguinho frito do KFC, enquanto ao longe voltamos a ver o Triângulo Dourado seguindo o grupo do prota. E este se dá conta, mas os ignora como se não passasse nada para não preocupar sua irmã e claramente a pequena. Ao chegar à loja, vemos os produtos que estão em liquidação antes que fechem a loja em um par de dias. Assim, sua irmã pergunta se deveriam entrar, ao que o prota lhe responde que não há nenhum problema e que eles claramente a esperarão fora, já que tem outro assunto pelo qual devem ir um momento. Ela está um pouco relutante, mas acede, pedindo-lhes que não se vão muito longe, fazendo com que o prota lhe responda que voltarão em aproximadamente uns 5 minutos. Após isto, sem sequer virar-se, dirige-se ao Triângulo Dourado, os quais estavam logo atrás dos garotos. Vemos um flashback no qual Donkey explicava que para Rui e a organização genética, esta menina era alguém muito importante, então utilizariam qualquer método para raptá-la de volta. E quando o prota pergunta se ela, sendo de um alto cargo, não pode fazer nada, ela responde que a partir desta noite sua vida também estará em perigo. Pergunta-se quanto tempo poderão aguentar nessa situação, fazendo com que ela responda que, sem dúvida, desta vez definitivamente enviarão assassinos totalmente profissionais, já que não poderiam permitir-se falhar. De volta ao presente, vemos que o prota levou os 3 homens a uma zona um pouco mais afastada para não causar um escândalo na rua, ao que o Triângulo Dourado agradece, já que ali se sentem mais confortáveis sem tantos olhos observando. Após isto, o prota pergunta que assuntos os trouxeram até ali, e claramente para que o necessitam. Ao escutar esta pergunta, o líder ri e responde a Donkey que ela está sendo perseguida por diversos crimes dentro da associação, pelo que o diretor deu as ordens de ir buscá-los e levá-los de volta para interrogá-los. No entanto, o prota responde que eles não têm pensado em ir com ninguém e que tampouco levarão a pequena. Ao ver que não querem cooperar, o líder se alegra, já que claramente vão obrigá-los forçadamente a ceder. E feliz de que claramente o 13 não esteja cada vez com eles, dispõe-se a lutar e demonstrar-lhes o porquê de ser um ranking acima deles. No entanto, em um só segundo são derrotados pelo prota, o qual se surpreende com a fraqueza destes 3, perguntando-lhes se os altos cargos só têm estes subordinados fracos. Após isto, Shan diz que devem regressar com as garotas o mais rápido possível. Assim, abandonando o beco, saem correndo em direção à loja onde já os estava esperando a irmã do prota, que os reganha por terem demorado a regressar. Nesse momento, já estão prestes a dizer-lhes que devem ir embora dali, já que claramente vão atrás delas, mas o prota tapa a boca de Shan, evitando que termine a frase, e dizendo à sua irmã que hoje devem regressar cedo, já que estão esperando uma visita. Poucos segundos depois, dão-se conta de que a menina não está com eles e claramente lhe perguntam, e a jovem responde que está terminando de se trocar. Após chamar a menina de Mumu, esta aparece com um bonito vestido roxo. O prota se surpreende com o nome e sua irmã responde que é um apelido que ela escolheu e que pelo visto a pequena gostou muito, para finalmente perguntar ao seu irmão se veria mal que Mumu ficasse morando em sua casa, já que ela se encarregará da pequena como se fosse sua irmãzinha, e como se ela também fosse sua irmã mais velha, já que lhe dá muita pena que não tenha nenhuma família a quem recorrer. Isto desconcerta um pouco o prota ao não saber o que dizer-lhe, já que o caso da menina ainda não está resolvido e é possível que estivesse em perigo. Mas ela tenta convencê-lo fazendo olhinhos e dizendo-lhe que ele é um herói, então podem ficar tranquilos, já que claramente ele vai protegê-las. Assim, finalmente, para que sua irmã esteja feliz, ele a cede um pouco irritado. Apesar de que para seus companheiros a princípio parece estranho, finalmente aceitam, já que logicamente a menina estará mais segura se ficar com ele, visto que o mais forte dos 3 é ele com muita diferença. Mas igualmente, Shan, sussurrando ao ouvido, recorda-lhe o assunto da senhorita Donk, já que devem preparar-se para qualquer possível ataque. Após mandar Yang enviar a mensagem, são interrompidos pela irmã do prota, que um tanto desconfiada ante os sussurros dos garotos, pergunta-lhe sobre o que estão falando.
mas o Prota responde que não é nada importante, simplesmente que eles irão embora primeiro. Após isto, os dois se vão para que seguidamente eles, junto à pequena, já decidam voltar para casa. E embora a jovem lhes pergunte se não iam comer, ele responde que voltarão para casa e pedirão algo a domicílio, já que assim estarão mais confortáveis. Por outro lado, nos escritórios do diretor da organização, Rui, irritado ante o fracasso de seus capangas, amaldiçoa essas porcarias, já que os heróis claramente de ranking mais alto estão buscando Donk e não tinha mais ninguém que se encarregasse de recuperar a pequena. No entanto, outro homem que o acompanha sentado em um sofá da sala tranquiliza-o dizendo que é natural que às vezes haja alguns acidentes, por isso não deve preocupar-se, já que ele organizou tudo caso isto acontecesse e tem homens preparados para que eles dois somente tenham que esperar as boas notícias, para que este homem misterioso termine sorrindo maliciosamente. Já de noite, na casa de Shan, uma garota vestida com roupa de ninja, a qual se chama Fei, caminhava sigilosa pela noite entre a escuridão, enquanto o garoto observa umas telas. No entanto, quando claramente esta tenta atacá-lo pelas costas, a cabeça se separa do corpo, que cai estatelado no chão, e ela, com a cabeça entre as mãos, se aterra quando claramente, após olhar ao seu redor, dá-se conta de que está em uma sala rodeada de manequins com uns estranhos dispositivos na boca, gritando muito, mas muito forte. Muito assustada, ela chamou a atenção de Shan, que estava de roupão pela casa. A ninja, ao dar-se conta disto, irritada pela impotência de ter sido enganada, tenta atacar o garoto com o que claramente ela chama de sua própria arma pervertida, sem saber do que se trata. E ao colocá-la na boca de Shan, este recua ao ver que o garoto reage com um tom muito prazeroso, para que seguidamente lhe explique que é uma escova que só devem utilizar nas missões e, portanto, ainda não está terminada. Isto confunde a garota, que não esperava que fosse apenas uma escova de dentes normal, para seguidamente irritar-se após ver os manequins na parede, pensando que claramente ele estava zombando dela. Após agarrar o que parece uma espada laser, tenta voltar a atacar Shen. No entanto, ele claramente conta que é um invento para tomar banho durante as missões, mas não tem tempo de reagir e o golpeia com o aparelho, deixando o garoto pelado na frente dela, enquanto ele segue contando que é uma vara de completa limpeza corporal. E ela, ao ver que o garoto está pelado enquanto se aproxima pouco a pouco, termina confundindo-se completamente devido à pressão. Por isso decide escapar com lágrimas nos olhos, ao ver que sua vítima resultava ser um grandíssimo pervertido. Enquanto Shen, ainda sem entender a situação, pergunta-se quem é a garota e por que a obrigou a utilizar seus inventos. De regresso à casa do Prota, ele está deitado no sofá tranquilamente enquanto sua irmã e a pequena estão tomando um banho. De fora da casa, um misterioso homem, o qual é um súdito de altos cargos, espiona-os com intenções de levar a menina. Mas nesse instante, atrás dele aparece o Prota, o qual havia se dado conta da sua presença, e após dizer-lhe que espiar uma mulher enquanto se banha é coisa de pervertido e está contra as regras, ele se assusta, já que o assassino não havia percebido que o garoto estava em suas costas tentando atacá-lo. Após uma pequena conversa na qual o assassino diz que é dos melhores da associação e que tem o poder de um rank A, tenta atacá-lo, mas não dá tempo de reagir antes que ele tire sua massa e o estampe contra o chão. O assassino, muito surpreendido, não sabe como reagir a isto, mas o Prota lhe responde que sabe que ele está ali por trabalho, por isso terá piedade com ele e o deixará ir embora e deixar tudo isto em apenas um mal-entendido. No entanto, o criminoso, ao ver-se com inferioridade de poder, decide utilizar o soro, o qual introduz na pele para potenciar seu nível até um rank S, transformando-se em uma espécie de monstro, chegando a ter inclusive uma velocidade tão elevada que custa vê-lo. E justo quando se põe nas costas do Prota e tenta atacá-lo, este sem muito problema se vira, cortando-lhe um braço e zombando da nova aparência do homem. Este regenera seu braço e começa a atacar consecutivamente o Prota com um monte de socos que este esquiva sem muito problema. Assim, poderíamos dizer que literalmente o Prota está relaxando para contra-atacar com um poderoso golpe que manda pelos ares o assassino, o qual se confunde enormemente com o poder do garoto, já que não entende como está perdendo se agora tem o poder de um rank S. O Prota vira as costas para ir embora e diz ao assassino que volte a seu mestre e lhe diga que não voltem a incomodar a menina, já que com ele ali, não importa quem enviem, não poderão levar a melhor.
O assassino, pouco a pouco, começa a regenerar-se, dizendo-lhe que pode derrotá-lo, mas claramente não assassiná-lo, e que uma vez que se recupere, voltará a tentar sequestrar a pequena e sua irmã, dizendo que o tentará uma e outra vez até que o garoto cometa uma falha, e será aí quando ambas morrerão em suas mãos. O prota, ao escutar isto, muito enfurecido, começa a liberar um misterioso poder. O assassino lhe diz que se é herói, está proibido assassinar-se entre eles na organização. Mas o prota continua liberando seu poder original, o poder de zero. E por ter ameaçado sua família, com um poderoso golpe aniquila o assassino, partindo a montanha ao meio, dizendo para si mesmo que não voltará a perder ninguém que ele queira. De regresso à casa, sua irmã sai da ducha e lhe pergunta onde estava, já que havia lhe pedido uma toalha e não havia recebido sua resposta. Ao que ele responde que, como elas estavam ocupando o banheiro, havia ido lá fora fazer suas necessidades. Assim, ela, após olhar o televisor e dar-se conta de que está vendo um filme de super-heróis, pergunta quem ganhou desta vez, ao que ele responde que, naturalmente, os heróis. Seguidamente, ela pergunta se não cansou de ver um filme tão velho, e após uma pequena conversa, ela diz que irá dormir. Depois de despedir-se, o protagonista observa o aparelho que Donk lhe deu e que guardava a informação da menina, enquanto recorda que a mulher lhe disse que dentro de 3 dias, Rui se porá em contato novamente com a empresa de evolução genética, e essa será sua única oportunidade de fazer algo para remediar o problema e liberar a organização de heróis de sua liderança corrupta. Assim, seguramente, de que falta pouco para que a paz volte, o protagonista fecha seu punho e decide ajudar. Ali é quando o protagonista começa a recordar sua época de herói e se pergunta se tudo o que fez realmente foi pela justiça, enquanto recorda as palavras que teve com o examinador Yatan, quando ele disse que ao longo de sua carreira havia conhecido muitas pessoas com bons ideais, mas pouco poder, e outras pessoas muito capacitadas, com um coração cheio de vaidade, incapazes de se sacrificar pelos cidadãos. Também recordou a primeira vez que viu Shan, que apesar de seu pouco poder, se sacrificou para protegê-lo. Após isto, pouco a pouco, cada uma das vivências que teve com os heróis bons e também com os maus terminam de forjar sua decisão para voltar à paz. Horas mais tarde, o grupo do protagonista se reúne com Donk, que lhes explica que nessa mesma noite, Rui se porá em contato novamente com a empresa de evolução genética. Devido a que apenas eles não bastam e precisam de ajuda, empresta-lhes uma heroína de rank A chamada Shao, que acaba por ser irmã de Donk. Informa também que, chegando o momento, a associação de musculosos também os ajudará. O objetivo da missão é conseguir uma amostra do soro potenciador como prova para sentenciar Rui. No entanto, custe o que custar, não devem falhar, já que uma vez que essa droga seja vendida no mercado, não poderiam imaginar as consequências do que poderia acontecer depois. Ali é quando Shao está bastante desgostosa com o grupo, e a que pensa que todos são muito fracos, ao que o protagonista zomba dela dizendo que é anã, coisa que a irrita muitíssimo. Assim, Donk tenta tranquilizar sua irmã, e Yang diz ao protagonista que não está certo mexer com alguém pequeno. Ao ouvir isto, Shao golpeia o garoto e pergunta a sua irmã se realmente precisam da ajuda destes inúteis, mas ela lhe diz que não julgue o aspecto do protagonista, já que agora mesmo, em toda a cidade, ela acredita que é o único que pode vulnerar as defesas de Rui. Isto a faz perguntar-se então o que o garoto com óculos pinta em tudo isto, ao que ele responde que só está de recheio, e tampouco lhe agrada participar em algo assim tão perigoso, mas que não pode ir embora devido ao fato de que Rui vendeu informação sobre ele, fazendo com que sua família seja perseguida, e isso não perdoará, já que agora todos eles estão em busca e captura. Donk segue informando e diz que 13 já está encarregado da central da empresa de evolução genética. Assim, se eles fracassarem por uma briga interna, terão jogado por terra todo o seu esforço. As façanhas de seu companheiro não surpreendem Shan, já que comprova que um homem como ele, com seu poder, pode completar a missão simplesmente com sorte. Um pouco indignada, Shao só pede que não se interponham em seu caminho e não a incomodem, mas Yang lhe diz que claramente lhe mostrará seu poder. Após isto, começa o plano liderado por Donk, já que de noite, no ponto de encontro, escondido entre os arbustos, observam como Rui, junto também com seus capangas, está esperando pelo carregamento, enquanto a associação de músculos, a qual estava formada por grandes homens muito musculosos, louvavam o físico do protagonista, incomodando-o. Após isto, chega o helicóptero onde está a ninja que tentou atacar Shan, acompanhada do misterioso ancião que estava com Rui umas noites atrás, o qual agora sim se nos apresenta como o Sr. Gang. Ao ver isto, os homens musculosos decidem correr em direção
direção aos criminosos, e Donk pensa que claramente são uns idiotas, já que ainda ela não havia dado o sinal. Atrás da associação de músculos, Shan também se une à luta, enquanto Shao pede a Yang que fique atrás e não incomode, para seguidamente também se unir à luta. Rui se dá conta do início do ataque e pensa que foram para arruinar sua venda, por isso manda seus capangas lutarem. É ali onde a chuva de golpes de uns contra outros começa, enquanto o protagonista lentamente se aproxima de Rui, e Donk evita que o Sr. Gang e Fei escapem, pedindo a sua irmã que derrube o helicóptero com um ataque de gelo. Nesse momento, Rui dá um grito chamando o caçador, que era um subordinado de alto nível e que ia escondido entre a vegetação utilizando um franco-atirador para derrubar a garota, que rapidamente é auxiliada por Yang. É ali quando Donk explica que é um herói que ele comprou para seus malvados planos e que tem o poder de ter a perspectiva de Deus, somando a habilidade de mudar a trajetória das balas, sendo um dos melhores heróis de rank A existentes no mundo. Após isto, Donk diz ao protagonista que há uma mudança de planos, pedindo-lhe que enfrente os da empresa de evolução genética enquanto ela se encarrega de Rui. Assim, o protagonista obedece e se retira para lutar contra o Sr. Gang, que ao vê-lo reconhece rapidamente como quem acabou com seu subordinado, o assassino de um par de noites atrás. Após isto, por sorte, o protagonista consegue esquivar um ataque surpresa da ninja, que começa a tentar cortá-lo uma vez após outra, mas rapidamente é obrigada a retroceder devido à habilidade do protagonista. No entanto, não se rende e jura proteger seu mestre. Nesse momento, Shan se une à luta ao ver que não era justa uma luta de 2 contra 1, e assim se distribuem os combates. Shan contra a mulher, que começam a combater freneticamente, e o ancião contra o protagonista, o qual este último rapidamente invoca sua massa e ataca de frente o Sr. Gang. Uma luta de altas velocidades começa entre os dois. Enquanto isso, Shan e Fei se adentram no bosque durante sua luta, coisa que dá uma vantagem notável à garota, já que usa o entorno para atacá-lo em repetidas ocasiões. Mas Shan, afinando sua concentração, a descobre e consegue golpeá-la. No entanto, ela não vai se render. Shao, que ainda estava tentando se reincorporar após o ataque do caçador, dá-se conta de que Yang foi atrás dela e pergunta por que a seguiu, ao que ele responde que claramente eles serão úteis para escapar, mas ela o recrimina de que não precisa de sua ajuda. Rapidamente o empurra e, ao ver claramente na distância que se aproxima uma das balas do caçador e criando uma barreira de gelo, protegem-se. Yang entristece ao ver que a garota pensa que é um fardo, mas uma vez que o muro de gelo claramente se destrói, salta para ajudar Shao, segurando-a entre seus braços, e lhe diz que ele não é um fardo, fazendo a garota corar. Após isto, ele utiliza seu poder desaparecendo e transportando-se para cima do galho de uma grande árvore, onde deixa a jovem e se põe a observar ao seu redor, fixando-se na projeção das balas, o movimento e a posição claramente de onde vem para claramente também localizar o caçador. Mal o vê, faz com que Shao dispare para ali, conseguindo congelá-lo. A garota, surpreendida, elogia Yang, que diz que claramente os cálculos do sábio dos óculos são de primeira. Por outro lado, Donk enfrenta Rui e, convertendo seus braços em espinhos de gelo, lança-se contra o homem. Mas este reage criando um monte de lâminas ao seu redor que dispara contra a mulher, mas estas bloqueia, levantando uma grande nuvem de poeira e, aproveitando isto, tenta atacar de novo Rui, mas o homem consegue esquivá-lo. E Alice nos revela que o homem tem uma armadura de ouro púrpura, por isso não recebeu nenhum só arranhão. Vendo a situação, Donk aposta em um combate de proximidade, mas rapidamente recebe um poderoso soco no estômago que a faz sangrar pela boca, e após receber um poderoso golpe nas costas, cai contra o chão. De volta com Shao e Yang, estes são atacados pelas costas pelo caçador, que pergunta ao garoto se pôde calcular isso, e cria um campo de força ao redor da garota para que não suponha um problema. É ali quando começam a golpear Yang, enquanto lhe diz para colocar uma isca na base de todo o grande caçador. É então quando começa a pisar em sua cabeça rindo da ingenuidade do garoto. Shao pergunta como é que tem esse campo de força, já que somente o governo o usa para aprisionar criminosos. E ele lhe responde que é um presente de Rui, quem, após passá-lo por uma mudança na empresa de evolução genética, este objeto se converteu em uma prisão para torturar heróis. Então, quando dirige sua arma para ela, o combate de Fei e Shan continua e parece que agora a vantagem do garoto aumentou e que agora quem tem é a vantagem. No entanto, após o intercâmbio de golpes, este é apunhalado no estômago. Rui, alegre por ter vencido sua oponente, agarra Donk pelo cabelo com um sinal de vitória, mas esta cospe nele e diz que os heróis não serão eliminados embora ela caia, já que sempre irá alguém mais atrás dele. Tentando atacar de surpresa, cria uma lança de gelo com sua mão, mas o homem consegue esquivá-la e claramente estampa a mulher contra o chão.
Enquanto isso, por outro lado, cada um de seus companheiros está travando sua própria luta, na qual cada um parece estar em muita desvantagem, enquanto Rui ri da fraqueza de seu grupo. Donk o recrimina como diretor, dizendo que é um fracasso, já que não é um herói de nenhum tipo. Do lado do protagonista, Gang decide utilizar o soro, que aumentou claramente as habilidades dele, potenciando assim sua energia até o nível de Rank S, e dizendo que vingará seu capanga. Lança-se em direção ao protagonista, que, após trocar um par de golpes com o ancião, o derrota sem muito esforço. Shan, sabendo de sua enorme desvantagem, pede a Daruta para deixar a luta e conversar, já que sabe que ela está sendo obrigada a fazer essas coisas, e oferece uma nova vida. Diz-lhe que se ficar na que tem agora, cedo ou tarde será capturada ou assassinada. Depois disso, diz-lhe que sabe que em sua vida passada não houve heróis que claramente a resgatassem, mas agora claramente sim o tem. Esse medo pouco a pouco vai se aproximando da garota, e apesar de que claramente está empunhando sua adaga, para finalmente perguntar-lhe o que prefere, um herói ou a morte. E ela finalmente acede entre lágrimas, e o combate dá-se por concluído. No entanto, por outro lado, Yang está sendo golpeado uma e outra vez pelo caçador, por isso decide utilizar uma espécie de artefato, mas o homem rapidamente reage afastando-se, e quando o garoto o lança, este o desvia para seguidamente dar-lhe um poderoso chute no estômago para evitar que sigam batendo em seus companheiros. Shan pergunta quanto Rui lhe pagou para fazer isto, afirmando que lhe pagará o dobro, mas este se nega dizendo-lhe que tem ética profissional e aponta para ela. Aproveitando esta distração, Yang tenta atacá-lo dando-lhe um soco na cara, mas o fato de ter uma armadura metálica faz com que o golpe não cause dano algum, e por isso, o caçador começa a golpeá-lo uma e outra vez até derrubar o garoto, enquanto Shan começa a chorar vítima da impotência de não poder sair do campo de força. Yang pergunta em que classe de herói ela quer se tornar e tenta apertar um detonador, mas o caçador percebe isto com um poderoso golpe que agora sim o deixa fora de combate. Isto obriga a garota a utilizar uma técnica letal, a qual serve para executar seu oponente, congelando-se nesse instante. Rui percebe que claramente a presença do caçador desapareceu. Após ter uma pequena conversa com o Donk, na qual ela lhe diz que é seu momento de virar o jogo, utiliza uma habilidade de gelo com a qual claramente congela o homem, mas este, sorrindo, lhe diz que embora o congele não poderá detê-lo, mas ela lhe diz que apenas estava ganhando tempo e chama o protagonista, o qual aparece em um instante e, posicionando-se atrás de Rui, dá-lhe um poderoso golpe que o manda pelos ares. Após assegurar-se de que sua companheira está bem, o combate continua, e ao ver-se em desvantagem, o homem decide utilizar o soro potenciador, transformando-se em um monstro que é capaz de lançar lâminas com as quais claramente os ataca, até dar-se conta de que o protagonista deteve seus golpes sem um só arranhão. Apesar de suas tentativas, é claramente superado pelo garoto, dando-se conta de que este é um rank S ou inclusive superior, mas ainda assim não se rende e tenta atacar pelas costas o garoto, que facilmente esquiva seus golpes e inclusive consegue detê-los com a mão descoberta, e após lançá-lo pelos ares, salta sobre ele. Rui, ao ver isto, pensa que agora tem a vantagem, já que ambos estão no ar, e dispara com umas lâminas, mas após esquivá-las todas e invocar sua massa, termina o combate dando-lhe um poderoso golpe que o estampa contra o chão, com tanto poder que se cria uma espécie de estrela de luz no céu. Uma vez que o combate chegou ao seu fim, Donk pergunta se é um rank S, ao que ele responde que não sabe, já que claramente não o examinaram corretamente. A esta ele agradece por havê-lo salvado, enquanto Shan regressa nos braços da ninja e conta que agora forma parte de sua equipe, já que claramente lhe deram trabalho. E enquanto comemoram que tudo tenha sido solucionado, rapidamente são interrompidos por Xiao, que carrega o corpo inconsciente de Yang sobre os seus ombros, suplicando por ajuda para o garoto. Já no hospital, nas notícias se vê que uns criminosos foram detidos em um intercâmbio de produtos ilegais. E isto irrita muito Yang, a qual claramente após seu tratamento já se encontra bastante melhor. Este se sente decepcionado, já que foram eles que capturaram os vilões. No entanto, não disseram nenhuma só palavra deles. Ao que Xiao explica que a família de Rui é muito poderosa e se souberem de sua identidade iriam atrás dele sem dúvida alguma. Após isto, algo corada dá-lhe de comer. No entanto, o garoto segue algo incomodado. É ali quando Shan, que está deitado na maca ao lado, diz-lhe que um verdadeiro herói faz méritos e oculta seu nome. Ali vemos que Fei, agora com um traje de empregada, dá-lhe de comer uns pedaços de maçã. E poucos segundos depois, o prota entra no quarto perguntando-lhe se estão bem.
Yang diz que o admira por estar vivo e com tanta energia, ao que este responde que se surpreende de que ele tenha podido sobreviver. E após isto, pergunta a Xiao sobre o paradeiro de sua irmã, já que desde o incidente está desaparecida há uma semana aproximadamente. Justo atrás dele aparece a mulher perguntando-lhe se já sente saudades após ter estado apenas um par de dias fora, ou se por acaso se apaixonou por ela. Após uma pequena conversa picante, Donk diz que depois do combate que viu, todos têm margem de melhora, por isso contatou o clube de heróis para que todos lhes deem um treinamento especial. Todos aceitam, menos o Prota, já que diz que claramente para ele não faz falta, porque já é muito poderoso. Todos se incomodam com ele por suas palavras, já que pensam que simplesmente está sendo muito orgulhoso. Xiao diz que ele está sendo um estúpido ao acreditar que é incrível apenas por ter acabado com 2 Rank A, mas acima do Rank S está o Rank SS, e nem sequer com sua habilidade seria capaz de derrotá-lo. Ao que o Prota lhes responde que é capaz de ganhar de todos de uma vez. Assim, em um instante, todos sobem a cobertura do edifício para pôr à prova a palavra do Prota. Cercando o Prota, todos se dispõem a atacá-lo. Xiao, Shan, Donk e Fei se lançam rapidamente contra ele a uma velocidade totalmente assombrosa, mas sem nenhuma dificuldade o Prota os esquiva e os repreende por sua pouca coordenação. Isto irrita muitíssimo Xiao, que toma a dianteira e tem um curto 1 contra 1, no qual claramente perde, saindo disparada após um golpe do garoto. Mas Fei consegue interceptá-la no voo. Após isto, é sua vez de ficar séria, e tirando o traje de empregada, deixa ver que por baixo usava seu traje de combate, e junto com Donk tentam golpeá-lo, chegando inclusive a utilizar seus poderes de gelo, criando um enorme pilar sobre os pés do garoto, mas este com um só soco os faz em pedaços. Ao ver isto, Donk aproveita os pedaços que saíram voando pelos ares e os utiliza para criar um lótus de gelo ao redor do Prota, tentando selá-lo. No entanto, não tem nenhum efeito, já que este o destrói, derrubando a mulher de um só golpe. Nesse instante, a ninja aproveita ao ter tomado a vantagem de estar em suas costas e tenta atacá-lo, mas após um rápido giro, o Prota o derruba com um chute, e após isso recorda que Shan também estava no combate, e após fixar sua atenção nele, dá-se conta de que este estava tentando esgueirar-se para não receber uma surra, claramente como sofreram seus companheiros. Mas isso não lhe serviria, já que no final lhe dão uma tunda. Ao finalizar o combate, o Prota diz que já é suficiente e que deve ir buscar Mumu, e após desejar-lhes um feliz treinamento, vai embora. É ali quando Xiao se surpreende com o enorme poder do garoto, e Donk se dá conta de que não são capazes de fazer absolutamente nada, portanto deverão treinar eles e não o Prota, e deveriam preparar-se, já que junto a 13 iriam treinar nessa mesma tarde. Ao escutar o nome de seu desafortunado companheiro, tanto Shan quanto Yang tentam colocar uma desculpa para não assistir, coisa que irrita muitíssimo Donk. Já de noite, na casa do Prota, vemos que este recebeu uma surra por parte de sua irmã, já que claramente trouxe um cachorrinho para casa, e esta não está conforme com esta decisão. O Prota explica que o recolheu do caminho quando foi buscar a pequena. E isto irrita ainda mais a garota, a qual o recrimina que se é incapaz de juntar dinheiro para que recolhe um cachorro da rua, além de ter feito uma bagunça na casa. No entanto, tanto Momu quanto o cachorrinho lhe fazem uma carinha triste para convencê-la de que um animal claramente fique, e apesar de que a garota a princípio se faz de durona, finalmente cede aos encantos dos pequenas. No dia seguinte, revela-se que a irmã do Prota trabalha em um dos laboratórios de melhora genética, e decidiu utilizar o cachorro como sujeito de teste com a intenção de aumentar sua inteligência para que não cause problemas em casa. Após tocar a campainha através da tela, recebe-a o Dr. King, quem lhe diz que não faz falta que hoje vá junto a ele e lhe pede que fique em sua zona experimentando. Após finalizar a transmissão, podemos ver que junto a ele estão vários homens, e entre esses Rui, o qual está em um estado de inconsciência e o patriarca de sua família. Após o doutor explicar que as lembranças do cérebro de Rui se tornaram uma grande confusão, tendo perdido a habilidade de pensar em temas complexos, o patriarca, utilizando seus poderes, mata Rui com a desculpa de que, se ele não podia curá-lo, então ninguém vai poder fazê-lo jamais, já que em sua família não precisam de porcarias. Após isto, o ancião se põe de pé e começa a perguntar-lhe a respeito da investigação, e após obrigá-lo a ir com mais pressa, dispõe-se a ir embora. Mas ao abrir a porta, nesse instante à sua frente aparece o irmão mais velho de Donk, um jovem chamado Yang Donk, quem acaba também sendo alguém corrupto. E após dar-se conta do estado de Rui, tem uma pequena conversa a respeito de sua irmã. É ali quando se nos revela que ambas as famílias estão trabalhando conjuntamente no projeto de venda do soro potenciador. E após isso, o ancião claramente vai embora.
Depois disto, o doutor pergunta ao jovem o que foi fazer ao laboratório, ao que este responde que veio para apressar o projeto para que se leve a cabo mais rápido. Ao escutar isto, o doutor explica que tem falta de pessoal, mas isto não importa ao jovem, já que trouxe outro homem, o qual também é um doutor, para que o ajude. Após ameaçá-lo, vai embora. Uma vez finalizando o treinamento, o grupo do Prota se junta de novo com ele, já que este estava esperando por eles. E após outra pequena conversa picante com Donk, do nada aparece Shi, o líder da banda de música do princípio do anime, o qual, ao ver que o Prota estava tão perto de Donk, pede para ser seu mestre e que o ensine. Obviamente não com muito boas intenções, e lhe diz que quer aprender junto a ele como se tornar um verdadeiro herói. Mas o Prota responde que não de 1000 maneiras diferentes. Nesse momento, a reunião pela ascensão do novo diretor começa, e para surpresa de todos, aparece Yang Dong, o qual agora é o novo diretor da associação. E após dar-se o discurso, todos aplaudem. No entanto, podemos ver a cara de seriedade de Dong, que claramente vai falar com seu irmão. Ali, tem uma pequena conversa na qual se nos revela que ela, dentro de uns dias, terá um casamento de conveniência, e após isto, Yang Dong, agarrando-a pela cara violentamente, recorda-lhe que ninguém vai poder ajudá-la a escapar disto, muito menos seus amiguinhos, já que se tentarem, saberão as consequências. E após fazê-la chorar de impotência, procede a ir-se. Nesse momento, no entanto, ante isto, o jovem percebe que o grupo do Prota está atrás da porta, e claramente os convida a passar. Assim, estes, sem duvidar um pouco, entram. Uma vez ali, Yang Dong começa a falar com o Prota, dizendo-lhe que sabe que foi ele quem derrotou o Rui e a elite da empresa de evolução genética. Assim, ao ver seu enorme potencial, pergunta-lhe se gostaria de unir-se aos membros de sua família para continuar avançando. Mas ele responde que não está interessado em nada, ao que Yang Dong lhe diz que é uma pena, porque claramente estar em sua família tem certos privilégios. No entanto, se mudar de opinião, as portas sempre estarão abertas para ele. O Prota rapidamente nota a ironia em suas palavras e lhe diz que, se quer matá-lo, que o tente ali mesmo, e o jovem lhe responde que parece que confia muito em seus próprios poderes. Por isso, para tentar intimidá-lo, aumenta enormemente sua aura com a intenção de ajoelhá-lo. E apesar de que não há ninguém na sala que possa resisti-lo, incluída sua irmã, que são prostrados diante dele, todos menos o Prota, o qual rapidamente se dá conta de que Yang Dong possui o poder de controle mental. Mas a este não afeta nem um pouco, e lhe diz que seu nível não é suficiente. Assim, o jovem incrementa mais e mais sua energia com a intenção de ajoelhar o Prota. No entanto, isso é totalmente inútil, e quando o Prota eleva sua aura, faz retroceder Yang Dong, o qual inclusive chega a sangrar. Após isto, o duelo de superioridade termina e o Prota comprova o estado de seus amigos. Dong rapidamente corre em direção ao seu irmão, perguntando-lhe por que fez tudo isto, e ele responde que era para provar a força do garoto. No entanto, por dentro está furioso, já que ele queria marcar sua posição claramente, e perdeu o enfrentamento sentindo-se inferior ao Prota. Após isto, vai embora enquanto o grupo do Prota sai do edifício e conversam sobre que claramente lhes dá mais pinha tudo o que acabou de acontecer, já que parece que Dong está em problemas. Assim, o Prota lhes diz que claramente devem pôr mais atenção ao que aconteça a partir de agora, e manda o 13 investigar, o qual, um pouco a contragosto, termina cedendo. Após isto, o Prota recebe uma chamada de sua irmã, quem lhe diz que o experimento com o cachorro foi um sucesso e lhe pede que vá buscá-lo de volta. Ao desligar, o novo doutor do laboratório aparece e ela lhe conta que o experimento foi todo um sucesso, já que o cachorro agora é inclusive capaz de ler, coisa que surpreende muito o homem. Após isto, parabeniza a garota para finalmente ir embora. Nesse momento, o pretendente da moça aparece de novo para adverti-la que deve escapar dali, já que agora o Dr. King está sendo extorquido e devido a que cada um deles tem seus planos, não estranharia que terminassem brigando, já que continuar ali é perigoso. Ao escutar isto, ela pensa que é mais uma razão para ficar com o Dr. King, já que deve claramente protegê-lo. Mas o garoto a detém dizendo-lhe que não é o momento para se fazer de heroína. No entanto, ela o ignora e decide tomar sua própria decisão e ir ajudar. Assim, o jovem chama seus agentes para que claramente investiguem e protejam o laboratório. Por outro lado, enquanto Shani e o Prota caminham pela rua, rapidamente se dão conta de que há alguém suspeito espionando o laboratório do Dr. King. Assim, vão a um beco e detêm uma jovem misteriosa para tirar-lhe toda a informação possível. Em cima de um edifício, há outras 3 pessoas desconhecidas as quais também estão espionando o edifício. E quando um deles se pergunta onde está sua outra companheira, o Prota aparece com ela debaixo do braço.
Após dar-lhes uma surra, encontram um medalhão que lhes indica que eles pertencem a uma das 8 grandes famílias, sendo este o grupo de Tian, da família Long, a qual pertence o pretendente da irmã do Prota. Assim, este termina mal interpretando e irritando-se ao pensar que tentam levar sua irmã à força. Um tempo depois, ligam para o jovem Tian para informá-lo de que seus capangas foram totalmente derrotados, fato que o faz pensar a Yang Dong que descobriram seus planos. Já no laboratório, o Prota dá um pingente à sua irmã e lhe diz que claramente se a situação ficar ruim, deverá apertar o botão e nesse instante ele irá protegê-la. Ao escutar isto, recorda a advertência de Tian e, para não envolver seu irmão, faz como se não soubesse de nada, desculpando-se de que eles são simples investigadores e não estão metidos em nenhum problema para que de repente tenham tanta sobreproteção. Após isto, pede-lhe que leve o cachorro e que a deixe seguir com seus experimentos. E após uma pequena conversa, será Shan quem se encarregará a partir de agora do cachorro, ao ser alguém rico, já que claramente não lhe suporá um gasto tão grande. 2 dias depois, o 13 segue investigando a Dong, o qual estranha que a garota esteja se maquiando em sua própria casa, até que rapidamente escutam um veículo chegar. Deste desce um homem loiro chamado Wang, o qual elogia muito a Dong. É ali quando se nos revela que é o pretendente da mulher e que ele está agradecendo por ter derrotado Rui, já que graças a isto agora ele é o herdeiro oficial da família. Essas palavras frias incomodam muito a Dong, a qual o insulta, coisa que irrita o homem, quem joga a mulher ao chão e após seguir zombando dela, a obriga a subir no veículo. Nesse momento, a organização de músculos chega para proteger a honra de Dong, mas os capangas de Ouyang cortam a passagem e este se apresenta como o futuro esposo da garota. No entanto, isto não importa aos musculosos, já que estão vendo que não está sendo um bom homem com ela. Assim, decidem brigar, mas são incapazes de fazer-lhe nenhum só arranhão aos capangas do homem, os quais acabam sendo robôs que rapidamente terminam ganhando a briga. Dong suplica a Ouyang que detenha os robôs, mas ele a obriga a olhar como seus companheiros são paralisados e também como são golpeados. Assim ela, vítima da impotência, ameaça o homem com uma lâmina de gelo em seu pescoço. Em um instante, uma bala atravessa o vidro do veículo em direção ao homem, mas este reage e a detém com os seus próprios dedos, devolvendo a bala e fazendo com que impacte contra seu atirador, o qual era o 13. Seguidamente, Ouyang revela que também tem o poder de assassinar através do ar e, dando um poderoso corte, fere de gravidade o 13. Assim, após as súplicas de Dong, Ouyang cansa de brincar e decidem ir embora, já que ela lhe pede que fará o que claramente ele desejar e deixa a salvo seus amigos. Com o veículo, rapidamente abandonam o lugar, deixando os companheiros da mulher em muito mau estado e jogados no chão, quando de repente os robôs recebem uma nova ordem, a qual era eliminar todos os alvos que estavam ali. Mas justo antes que o robô dispare, acabando com a vida do 13, o Prota aparece e o resgata, e invocando uma espada de fogo, termina destroçando o primeiro robô, o qual alerta o resto. Mas apesar de que claramente entre todos disparam, não conseguem acertar, e acabam sendo destroçados também pelo Prota, um após outro. Quando o último dos robôs cai, uma notificação alerta Ouyang, que se surpreende e se pergunta quem possui tanto poder para acabar com todos os seus robôs. Após abrir um holograma para ver o que está acontecendo, dá-se conta de que o Prota tem uma espada de fogo muito poderosa que lhe chama a atenção, já que é uma espada sagrada que contém o espírito do fogo. Rapidamente, Dong reconhece seu amigo Ye. Ao ver isto, alegra-se de que graças à garota vão levar-lhe uma arma incomparável como presente. Ao inteirar-se de que volta a ser a família de Rui quem está causando todos os problemas, Ouyang quer dirigir-se diretamente a detê-los. Seus companheiros lhe dizem que primeiro há que priorizar os feridos. Assim, jura ao 13 que o vingará e resgatará a senhorita Dong. Mais tarde, já reunidos na casa de Shan, começam a pensar no plano para ir salvar dita mulher. Mas Yang lhes pergunta se por acaso estão loucos, já que estariam enfrentando uma das famílias mais poderosas, que além disso tem uma legião de robôs muito poderosos e tenta evitar esta situação. No entanto, seus companheiros lhe dizem que pensam ir igual, já que não podem abandonar sua amiga. Finalmente o convencem e nesse momento chega Ti dizendo que lhes ajudará. Após uma pequena conversa entre eles, começam a planejar como resgatar a mulher. Fei, sem muito problema, acede ao sistema de segurança da casa onde mantém reclusa a Dong graças ao cachorro que agora com sua superinteligência a ajudou. Após ver as plantas do edifício, Fei lhe diz que claramente ali é onde vão celebrar a cerimônia do compromisso, revelando a todos que vão forçar a Dong a casar-se por aliança entre suas famílias.
Ao ver que estavam tratando sua amiga como um objeto, o prota se enfurece muito, mas Shan lhe diz que devem ter um bom plano para que não voltem a ver feridos como aconteceu com o grupo dos musculosos e com o 13. Assim, o plano consistirá em disparar-lhes fazendo um grande alvoroço entre as portas do edifício graças a Ti e seus fãs, enquanto o prota, Shan e Yang entram pelo muro com a ajuda de Fei, quem ficará guiando-os com os computadores e rompendo o sistema de segurança. Ali é quando o plano começa. Enquanto isso, dentro do edifício, Tiao fala com sua irmã sobre se realmente está disposta a aceitar o casamento. Assim, Donk tenta não preocupá-la, dizendo que tudo é uma decisão sua. Nesse momento, Ouyang chega ao quarto junto a uma jovem que parece ser amiga de Donk, e finalmente a convencem de ir tomar algo. Uma vez que estes se vão, Ouyang fica sozinho com Donk e aproveita para perguntar-lhe quem é o prota, já que está interessado na espada do espírito de fogo. Embora a princípio queria fazer um trato com ele, ao ver o escândalo que está montando seu grupo, decide tomá-la pela força. Vai embora enquanto Donk suplica ao prota que não faça nenhuma bobeira. Uma vez dentro do edifício, Yang pergunta por que o prota tem uma máscara, ao que este responde que é para ocultar sua identidade, já que o estão esperando, inclusive mudando de arma. Mas nesse momento são descobertos por Xiao, e quando vão se aproximar dela, dão-se conta de que claramente está acompanhada, coisa que deixa Yang muito ciumento. Enquanto ele fala com o casal, Shan e o prota aproveitam para esgueirar-se até que claramente chegam a uma porta custodiada por seus guardas. Ali é quando Shan diz que esse é o momento de ser um herói, e distrai os guardas enquanto o prota consegue entrar no quarto. Uma vez ali, falam com Donk dizendo-lhe que foram resgatá-la, mas ela responde que pelo bem de sua família não podem ir embora. Tenta atacar o prota para convencê-lo de que está decidida a ficar, mas ele a segura e lhe revela que ela é muito importante para ele, por isso não pode simplesmente deixá-la ali à sua sorte, e muito menos permitir que a Associação de Músculos e o 13 tenham se sacrificado em vão. Vítima da impotência, Donk começa a chorar, já que está agindo desta forma sacrificando-se para que ninguém mais tenha que sofrer. No entanto, o prota, ficando muito sério, promete-lhe que depois que claramente a resgate, ninguém mais terá que se sacrificar nunca mais, e com um poderoso golpe de sua lança, destrói a parede, deixando livre a mulher, quem, ao ver a liberdade diante de seus olhos, toma a mão do prota e saem correndo. Durante o escape, o prota e Donk voltam a juntar-se com Shan, que estava recebendo uma surra por parte dos robôs de Wang, o qual começava a olhá-los com superioridade. Mas o prota, tranquilizando a garota, interpôs-se e diz ao homem que é muito triste que dois familiares dependam de uma só mulher. Depois que o prota tira a máscara, Wang o desafia para uma luta para decidir quem é o ganhador. Se conseguirem ganhar, irão embora. Mas se for o homem quem ganhar, o prota deverá dar-lhe sua espada do espírito de fogo. Esta ideia não agrada muito a Donk, já que o Wang é um dos mais poderosos jovens de sua família. Mas o prota volta a tranquilizá-la, dizendo-lhe que ele também é bastante forte, coisa que enfurece muito o homem. Sem tempo a perder, leva-os até a arena. Enquanto isso, por outro lado, Yang tenta convencer o garoto endinheirado de que Xiao não se interessa por garotos bonitos e sedutores, coisa que faz a garota sentir vergonha, quem lhe dá um soco na cabeça enquanto se irrita e também fica bastante corada, e lhe pergunta o que foi fazer ali, ao que este responde que foram resgatar a senhorita Donk, fazendo com que esta se surpreenda, já que segundo sua irmã, não havia nenhum problema. De volta na arena, ambas se juntam ao lado das duas famílias, estando a delas e a do Zhuang. Este último apresenta o enfrentamento como um espetáculo para a festa de união entre famílias e volta a repetir as condições. Se ele ganhar, se casará com Donk, além de que receberá por parte do prota a espada do espírito de fogo, a qual, segundo os anciãos, era uma arma divina que havia desaparecido há muito tempo e não se tinha rastro de dita arma. Após uma pequena conversa a respeito da tentativa de escape da garota, seu irmão, muito irritado, vai embora do lugar. Wang entra na arena dando um poderoso salto e indicando que ao redor da plataforma há um campo de força que repele os ataques, então não terão por que se conter ali dentro. Após escutar isto, o prota invoca uma bela lança de jade, coisa que surpreende o homem, já que pensava que usaria dita arma de fogo. No entanto, continua alardeando e diz que ele apenas utilizará um dedo.
O combate começa com o soar do gongo, e em um só instante, Wang começa a lançar cortes de energia, que sem muito esforço, o prota consegue deter, para rapidamente lançar-se ao contra-ataque. É ali onde começa um intercâmbio de golpes, até que o homem cria um escudo, abre uma pequena brecha na guarda do prota e lhe dispara com um corte de energia, e por sorte, cortando-lhe apenas um fio de cabelo. Ambos seguem com o enfrentamento, chegando inclusive a chocar seus punhos, criando ondas de choque. O combate está agradando muito Wong, o qual decide ficar um pouco mais sério e com seus dedos começa a disparar balas energéticas a uma velocidade tremenda, tentando buscar um ponto fraco no prota. Mas este, utilizando sua lança, termina bloqueando todos. Uma grande nuvem de poeira se levantou ao redor deste devido às explosões dos projéteis, nublando a vista e escondendo o homem, o qual tenta aproveitar um ponto cego para atacar o prota pelas costas. Este, como se visse o movimento chegando, reage sem esforço virando-se para ele e em um instante ele lança a arma, a qual esquiva por milagre. Nesse momento, o prota aproveita e, copiando a estratégia de Wong, este se põe atrás do homem, dando-lhe um poderoso chute e o estampa contra o chão. Todos se surpreendem por um movimento assim, enquanto o prota recupera sua arma. Wong tenta levantar-se agradecido por usar roupa protetora. Seguidamente, este, com seus poderes, começa a mandar rocas pelos ares em direção ao prota, que as esquiva e tenta golpear com todas as suas forças o homem. Este cria escudos para defender-se, mas vê como são cortados claramente como manteiga pela arma do prota. Justo antes que quebre o último, Wong empurra o fio para que golpeie ao seu lado e não a ele diretamente. Antes que tenha tempo de voltar a reagir, o prota lhe dá um poderoso soco na cara que o manda disparado metros para trás. Levantando sua lança de jade, cria um poderoso dragão de energia. Apesar de que o homem tenta defender-se criando um muro de rocha, este é destroçado pelo dragão, quem lhe acerta um corte no peito. E enquanto o prota lhe diz que esse corte é para claramente vingar seu amigo 13, essas palavras enfurecem muitíssimo Wong, quem, utilizando todo o poder que lhe resta, cria uma poderosa e gigantesca massa de energia. Esta é tão forte que inclusive destrói o campo de força ao redor da arena. Quando pensava que havia conseguido a vitória, dá-se conta de que nem sequer havia chegado a impactar contra o prota. Este, dando-lhe outro poderoso chute na cara, finaliza o combate para tirá-lo da arena automaticamente. Presa da fúria e da humilhação, Wong não se rende apesar de ter perdido e tira um pergaminho. Isto alerta um dos anciãos, o qual pede rapidamente que todo mundo se retire. Após isto, uma explosão destrói toda a arena, e ao vê-lo, as duas irmãs correm em direção ali para ver se seu amigo está bem. Enquanto isso, ambos anciãos ficam falando do pergaminho, que era uma maldição proibida que fez pessoalmente uma grande mestra de rank SS. Irritam-se ao pensar que utilizar isso ali é uma total loucura. Por sorte, tanto Shan quanto Yang estão bem, mas poucos segundos depois podem observar um pouco o Wong com uma espécie de transformação diferente. Enquanto a preocupação do bem-estar de seu amigo incrementa, este aparece entre fumaças sem nenhum arranhão, o qual os tranquiliza e lhe diz que uma vez que derrote o homem, todos regressarão a casa juntos. Ao escutar isto, Wong se enfurece e lança um poderoso raio de energia contra suas mãos. Mas o prota, carregando sua lança com um só golpe, corta o laser e golpeia o homem, deixando-o fora de combate definitivamente. Agora sim tirando uma foto após semelhante humilhação para que não volte a abusar das mulheres. Isto enche de muita felicidade a Dong, a qual tentava lançar-se sobre o prota para dar-lhe um abraço e agradecer-lhe, mas uma onda de energia deixa paralisado todo mundo. Yang Dong, o qual havia se metido dentro da máquina, começa a recordar que ele tinha um sonho, um relacionado com converter-se em herói, já que queria ser igual de brilhante que Zero, pois este de pequeno o admirava até o ponto de vê-lo como um deus. Devido à máquina, a qual claramente estava conectado, e ao efeito da droga, seu poder começou a aumentar consideravelmente sua capacidade psíquica, conseguindo converter-se assim no mais parecido a uma deidade em troca de sacrificar seu cabelo, ganhando a habilidade de flutuar no ar. Ante sua nova e poderosa presença, o céu começou a escurecer com os nuvenzões que eram de cor escura de tormenta, enquanto lá do chão, o prota observa seu novo inimigo, quem claramente o está desafiando ao dar-se conta de que nem sequer com esse poder pode invadir completamente seu reino mental.
Nesse momento, o vilão invoca um tigre feito com energia espiritual que lança contra o chão o Prota. Mas este, sem sequer mover um dedo, o destroça como se fosse cristal, podendo assim inclusive golpear e fazer sangrar o deus, para que seguidamente vejamos o garoto dar um passo e recriminá-lo que com esta forma no máximo poderiam ser um falso deus maligno. E este, enfurecido ante as palavras do jovem, limpa o sangue do nariz e lhe faz ver que todos ao seu redor estão ajoelhados diante dele como claramente o Supremo que é. Após iluminar-se com um raio de luz que claramente atravessa as nuvens, o vilão lhe dá a última oportunidade para ajoelhar-se diante dele, senão claramente vai matá-lo. No entanto, isto faz com que o Prota tome uma pose inclusive muito mais erguida e claramente mais firme, coisa que alegra muito a deidade, já que assim poderá utilizar seu poder para demonstrar a todos os seres vivos que ele é o mais poderoso e que ninguém deve opor-se perante Deus. Criando uns poderosos tornados ao seu redor, ataca o Prota, o qual claramente invoca sua lança esmeralda, esquiva-os e com um rápido movimento aparece atrás da deidade. E durante um extenso intercâmbio de golpes, o Prota lhe pergunta o que tem de bom ser um deus se estará sozinho, ao que este lhe responde que sob seu poder no mundo não haverá mais pecado ou disputas, fazendo com que o Prota lhe responda que claramente o agir assim está fazendo que a origem destes problemas seja ele. Ao escutar isto, o vilão cria uma esfera de energia com a qual pega de surpresa o Prota e consegue fazer com que este choque contra o chão, aproveitando a oportunidade para utilizar seu poder mental acessando seu subconsciente. Uma vez dentro dos pensamentos do Prota, o vilão aterroriza-se ao ver todos os monstros com os quais claramente o garoto se enfrentou, e seguidamente o observa na distância abraçando uma garota no chão, o qual parece estar sem vida. E ao dar um passo nesta direção, rapidamente o jovem levanta o olhar preso da fúria, surpreendendo Deus e tirando-o claramente de sua mente. O Prota pouco a pouco começa a ser rodeado de uma energia escura, enquanto pouco a pouco ao redor de seu corpo começa a aparecer uma armadura, até que finalmente, com um desdobramento de poder sem comparação alguma, converte-se em seu antigo eu, revelando ao Deus que desde o princípio havia estado lutando com o mesmíssimo Zero. A deidade, completamente confundida a princípio, sente um profundo terror, o qual aos poucos segundos se converte em raiva, já que pensa que não pode ter o herói das lendas à sua frente, portanto deve ser um impostor. Assim, volta a lançar uns tornados, os quais claramente se desfazem com o simples levantar da espada do herói, a qual, criando um enorme laser, volta a descer em direção ao vilão, cortando as nuvens do céu e ferindo seu inimigo. Este, ao ver todo o poder do Prota, cria um enorme guerreiro espiritual ao seu redor para tentar fazer-lhe frente, dando um poderoso soco contra o chão com a intenção de esmagá-lo, mas o Prota o esquiva com facilidade, para seguidamente utilizar uma técnica na qual lançou um poderoso raio de energia que destroça o espírito, mandando Deus contra o chão. No entanto, este se nega a desistir, coisa que faz com que o Prota utilize outra técnica rodeando-o de uma espécie de fios vermelhos, os quais terminam juntando-se em outro poderoso raio de energia que impacta com o vilão, quem tenta detê-lo desviando-o com suas mãos, mas ambas mãos explodem um segundo depois, deixando-o exausto no chão. Nesse momento, o Prota o ameaça com sua espada e lhe diz que claramente ter poder não soluciona todos os problemas do mundo, coisa que faz rir o deus de incredulidade, devido a que duvida que exista algo que claramente possa se opor ao Prota com semelhante força, pensando que não há nada do que claramente seja incapaz. Este, ao escutar isto, simplesmente levanta sua espada, fazendo desaparecer por completo tudo das nuvens e utiliza uma nova técnica, chamada Redenção. Este ataque faz arder em chamas o deus, fazendo com que de sua boca comece a sair sua alma, a qual é absorvida pela espada do Prota, quem, voltando à sua forma original, começa a ter uma última conversa com o vilão, quem lhe diz que, comparado ao poder do jovem, ele não é suficiente. Nesse momento, o Prota lhe pergunta se lembra qual foi seu motivo pelo qual queria conseguir o poder. Após isto, seu olhar entristece, ao recordar que não pôde proteger quem claramente queria, apesar de toda sua força. Nesse momento, o homem jogado no chão recorda que salvar gente é o trabalho original de um herói, dando assim que seu objetivo era construir um mundo sem matanças nem pecado, e para isso necessitava ser o mais forte. Mas à medida que mais avançava e mais poderoso se tornava, mais se desviava de seu real caminho, até que terminou convertendo-se no mal maior deste mundo. Ao dar-se conta disto, uma lágrima cai de seus olhos,
Após isto, pergunta ao prota por que é tão forte e, esticando a camisa, mostra-lhe que seu corpo está cheio de feridas, explicando-lhe a origem destas, sendo de incontáveis batalhas contra monstros e alienígenas e deuses que tentaram invadir a Terra. A partir disto, agradece que ao menos sua cara e suas mãos estejam livres de feridas, já que assim pode passar despercebido e não claramente preocupar sua irmã, já que já tinha suficiente com a guerra que vive com ela, já que podemos notar ao longo do anime que a irmã é bastante tóxica, mas ao menos é bastante legal. O homem tenta perguntar-lhe sobre a mulher que viu dentro de sua mente, mas rapidamente este lhe responde que não quer falar deste tema, e lhe pede que não o chame de Zero, já que faz muito tempo que deixou de ser esse herói. Após isto, o antigo herói começa a desfazer-se em pó, mas feliz de que tenha sido aquele que uma vez o iluminou quem tenha conseguido erradicar o mal de seu interior. Um tempo mais tarde, os serviços de emergência chegam ao edifício destruído, enquanto o prota junto à sua irmã estão apoiados em um muro. Ela lhe pergunta o que faz ali, um tanto confundida, ao que ele responde que como irmão mais velho, seu dever é estar ali sempre que ela o necessite ou que claramente esteja em problemas, perguntando-lhe por que não usou o colar que lhe deu. Ela lhe diz que tinha medo de envolvê-lo em algum perigo, ao que ele, algo decepcionado, recorda-lhe que agora é um herói registrado e muito poderoso. Seguidamente pede-lhe que se algo ruim acontecer, deve buscá-lo o mais rápido possível. Assim, ao ver que tinha que dar razão ao seu irmão, esta se incomoda. Já pela tarde, o prota observa o mar recordando todos os momentos que passou com Donk, e ela aparece para fazer-lhe companhia por um tempo. Ali começam a falar de que ela tomou a decisão de ir embora para outra cidade para ser professora de uma escola de heróis, já que claramente é seu sonho maior, e graças ao fato de que o prota lhe deu algo que nunca tinha sentido, que era a liberdade. E antes de ir embora, para agradecer-lhe por tudo, este lhe rouba um beijo, fazendo o prota dar-se conta de que sua vida na verdade não é tão ruim, e a partir de agora viverá uma vida muito boa. Finalmente, em um lugar desconhecido, um misterioso garoto com um braço metálico, o qual está trancado em uma prisão de máxima segurança, sente o poder de Zero que despertou de novo, e como se o conhecesse, diz que muito em breve vão se reencontrar. E assim termina este excelente anime. E se você chegou até esta parte do vídeo, comenta a palavra secreta que será parte 2, já que a verdade deste anime nos deixou com um final muito, mas muito angustiante, e claramente queremos ver uma segunda parte. Até a próxima. Rebobina se despede.